universo, a inteligência infinita que concebeu as galáxias e as dimensões além da nossa compreensão, precisaria recuperar um corpo biológico, feito de carne, ossos e matéria perecível, para provar a sua divindade. Eu quero que você pare por um instante e deixe essa pergunta aterrissar no centro da sua intuição, sem o filtro do dogma religioso que você ouviu a vida inteira. Existe uma dissonância cognitiva, um ruído de fundo que muitos de nós carregamos desde a infância, aquela sensação de que a história oficial que nos contaram não fecha a conta, como se estivéssemos lendo um roteiro mal escrito onde as peças não se encaixam. Você já sentiu isso? Aquela suspeita silenciosa de que a espiritualidade convencional, com suas promessas de recompensas futuras e seus medos de punições eternas, soa estranhamente humana, demasiadamente política e projetada para nos manter pequenos. Você não está louco por pensar assim. Na verdade, essa desconfiança é o sinal vital da sua saúde espiritual. É a sua memória antiga tentando romper a casca do esquecimento. Hoje, nós vamos olhar para o evento que fundou a civilização ocidental, a ressurreição, não como um evento histórico para ser adorado cegamente, mas como um código que foi intencionalmente corrompido para manter a humanidade presa em um ciclo de espera e submissão. E se a verdade chocante não for o que aconteceu no túmulo, mas o que fizeram com a sua mente ao convencê-lo de que a libertação é algo que acontece com o corpo, e não com a consciência? Vamos retirar as camadas dessa narrativa e validar o que a sua intuição sempre soube. O jogo está fraudado, e a saída nunca foi uma porta física, mas uma mudança de percepção. Vamos começar desmantelando a isca lógica. A narrativa ortodoxa nos pede para acreditar que a vitória final do espírito sobre a matéria culmina na ressurreição da própria matéria. Pense na incoerência disso. Se aceitamos a premissa gnóstica, e a sensação visceral que muitos de nós temos, de que este mundo material é uma cópia imperfeita, uma simulação densa ou, como os antigos chamavam, uma hospedaria de sofrimento gerida por forças que se alimentam da nossa energia, porque um ser liberto, um Cristo, desejaria revalidar a prisão trazendo seu uniforme de prisioneiro de volta à vida. A insistência na ressurreição física, na reanimação do cadáver, é a armadilha perfeita. Ela nos diz que a matéria é sagrada e final, que o objetivo da vida é perpetuar a forma, e não transcende-la. Se eu fosse um arconte, se eu fosse uma dessas forças que operam nos bastidores da realidade para manter as consciências presas na roda de Sansara, eu não inventaria uma religião que nega a espiritualidade. Pelo contrário, eu inventaria uma religião que promete a imortalidade dentro da Matrix. Eu criaria uma doutrina que fizesse as almas amarem tanto as suas correntes biológicas que elas implorariam para voltar a elas, vida após vida, crentes de que a ressurreição da carne é o prêmio máximo. A tumba vazia, que deveria ser o símbolo supremo de que o espírito não precisa da matéria, foi distorcida. A Igreja transformou a libertação da matéria na glorificação da matéria. Eles nos venderam a ideia de que o corpo é o templo final, quando, na verdade, os antigos gnósticos sabiam que o corpo é a tumba da qual a alma precisa desesperadamente despertar. Mas por que essa mentira foi sustentada por 2000 anos? Porque impérios e instituições matariam, queimariam livros e destruiriam civilizações inteiras para proteger a ideia de que Jesus ressuscitou fisicamente. A resposta não é teológica, é puramente política e estrutural. Nos primeiros séculos, havia muitas visões sobre o Cristo. Havia os gnósticos, que viam a ressurreição como uma alegoria para o despertar espiritual, algo que acontece agora, dentro da mente. E havia a ortodoxia nascente, os pais da Igreja como Irineu e Tertuliano, que perceberam algo perigoso: se a ressurreição é espiritual, se é um contato direto com a fonte através da gnose, então ninguém precisa de um bispo. Ninguém precisa pagar o dízimo. Ninguém precisa confessar seus pecados a um homem e ninguém precisa obedecer a uma hierarquia. A autoridade da Igreja dependia da ressurreição física. Eles precisavam dizer: nós detemos a linhagem dos apóstolos que viram o corpo físico, portanto, só nós temos a verdade. Foi uma manobra de poder para criar intermediários entre você e o divino. Ao dogmatizar a ressurreição da carne, eles criaram a ferramenta de controle mais eficiente da história: o medo da morte atrelado à promessa de um futuro distante. Eles nos ensinaram a esperar.
Esperar pelo juízo final, esperar pela segunda vinda, esperar que um dia, magicamente, seremos salvos. E enquanto esperamos, somos dóceis. Enquanto esperamos, entregamos nossa soberania. A espera é o estado psicológico que drena a sua energia vital e o impede de assumir o comando da sua própria existência agora. Porque o Criador do... E aqui entra o conhecimento proibido, aquilo que tentaram apagar da história. Em 1945, nas areias do Egito, foram encontrados os textos de Nag Hammadi, cápsulas do tempo enterradas por aqueles que se recusaram a esquecer. Entre esses textos, existe um documento extraordinário chamado o Tratado sobre a Ressurreição, uma carta escrita a um estudante chamado Reginos. O que esse texto diz desmonta completamente a narrativa que nos foi imposta. Ele contém uma frase que deveria ser gravada na entrada de cada mente que busca a liberdade: aquele que não ressuscitou enquanto estava vivo, não ressuscitará quando morrer. Deixe isso penetrar. A ressurreição não é um evento pós-morte. Não é algo que acontece no fim dos tempos. É um evento que deve acontecer enquanto você respira. Para os gnósticos, a morte não é o fim do corpo biológico. A morte é o estado de sono profundo em que a maioria da humanidade vive. Olhe ao seu redor. Você já sentiu essa estranheza, essa sensação de isolamento, como se estivesse caminhando entre pessoas que estão apenas atuando, repetindo scripts, reagindo a estímulos sem nenhuma consciência real por trás dos olhos. A Bíblia chama isso de mortos enterrando seus mortos. O gnosticismo chama de sonambulismo. Ressuscitar, no sentido real e oculto, é o ato de perceber que você está em uma simulação. É o momento em que a sua consciência, a sua centelha divina, se desprende da identificação com o personagem, com o ego, com o nome que te deram e com a história que te contaram, e percebe: eu não sou isso. Eu sou aquele que observa isso. Isso é hackear a Matrix. A ressurreição é o despertar da gnose. É perceber que você é um fragmento da fonte preso em um avatar biológico, e que a salvação não vem de fora, mas da lembrança de quem você é. Mas o sistema é astuto. O demiurgo, o arquiteto desta realidade de consumo e repetição, sabe que a busca pela verdade é inerente à alma humana. Então, o que ele faz? Ele sequestra essa busca. Ele cria a armadilha do salvador externo. Essa é a mecânica mais insidiosa do controle. Desde pequenos, somos programados para buscar a solução fora de nós. Um Messias, um político, uma tecnologia, uma raça alienígena, uma mudança vibracional planetária para a quinta dimensão. Perceba o padrão. Todos esses conceitos exigem que você espere e que você coloque sua esperança em algo externo a si mesmo. Isso é vampirismo energético. Quando você projeta a sua salvação para fora, você está literalmente canalizando sua energia de criação para alimentar a egrégora do sistema. A falsa luz adora salvadores, porque salvadores precisam de vítimas, e vítimas são dependentes. Pense no símbolo da cruz. Não na interpretação romântica, mas no simbolismo geométrico e esotérico. A cruz representa os 4 elementos da matéria, os 4 pontos cardeais que definem o espaço e o tempo. O Cristo pregado na cruz é o símbolo máximo do espírito fixado na matéria, pregado no sofrimento, sangrando sua energia para a terra. Adorar a cruz, em muitos níveis ocultos, é adorar a prisão e o sofrimento como caminhos necessários. E essa programação é tão profunda que ela pode transcender a própria morte física. Existem relatos incontáveis de experiências de quase morte, EQM, onde as almas, ao saírem do corpo, encontram seres de luz, figuras religiosas familiares ou parentes amados, que as convencem a voltar. Eles dizem que você ainda tem uma missão, que ainda tem lições a aprender. Mas e se, permitam-se a heresia de perguntar, e se essas figuras forem projeções da própria Matrix para garantir que você não escape? E se a missão for apenas um contrato perpétuo para garantir a sua reciclagem na reencarnação, para que você continue alimentando o sistema com suas emoções, seus dramas e suas dores? A ideia de que precisamos sofrer para evoluir é a mentira fundamental que mantém a roda de Sansara girando. Então, como aplicamos essa ressurreição prática hoje? Como paramos de ser enganados e recuperamos nossa soberania? A resposta é paradoxal.
Você precisa morrer para poder viver. Mas não a morte do corpo. Você precisa da morte do ego avatar. A verdadeira ressurreição exige uma crucificação voluntária da sua necessidade de aprovação social, dos seus apegos às ideologias deste mundo e da sua identificação com os dramas do dia a dia. Você precisa se tornar invisível para o sistema de controle emocional. O sistema se alimenta da sua reatividade. Ele lança uma notícia terrível, você sente medo. Ele lança uma injustiça, você sente raiva. Ele lança uma distração, você sente desejo. Enquanto você reage, você é uma pilha humana fornecendo energia para a maquinaria dos arcontes. A prática da ressurreição é tornar-se o observador neutro. É desenvolver a capacidade de olhar para o caos do mundo, para as guerras fabricadas, para a divisão política, e não permitir que isso invada o seu santuário interior. Não é indiferença cínica, é soberania espiritual. É dizer, eu vejo o jogo, mas escolho não jogar. Quando você para de reagir, você corta o fio que te liga à manipulação. Você ressuscita acima da dualidade, acima do bem e do mal definidos pelo demiurgo. Você começa a operar a partir da sua centelha divina, e não a partir da programação da sua mente condicionada. E, à medida que você retira sua atenção das ilusões externas, você começa a sentir uma força que estava adormecida, aquela força que você achou que tinha perdido ou que tinha sido roubada. Ela nunca foi embora. Ela só estava soterrada sob camadas de crenças falsas. Não procure a verdade em igrejas, não a procure em livros sagrados que foram editados por imperadores, e não a procure neste canal ou em qualquer guru. Todas essas são tumbas vazias. Por que procurais o vivente entre os mortos? A divindade não está lá. Ela foi libertada. A única segunda vinda que é real, a única que importa, é a sua própria consciência assumindo o comando total do seu avatar, aqui e agora. O convite que deixo para você hoje não é para acreditar em uma nova doutrina, mas para fazer uma escolha soberana. Você vai continuar esperando que alguém venha te salvar, ou vai começar o trabalho silencioso e poderoso de salvar a si mesmo, resgatando sua própria mente das garras da programação coletiva. A tumba está vazia porque você não pertence a este lugar. Nunca pertenceu. Lembre-se disso. A ressurreição é, na verdade, apenas uma palavra bonita para a rebelião final da consciência. E essa rebelião começa no silêncio do seu próprio ser.